Olá, meus queridos. Hoje nossa história não é daqui da Bíblia, mas é uma história que vai nos ensinar coisas preciosas que tem aqui na Palavra de Deus. Nossa história de hoje se chama O Vaso de Porcelana e é uma história da editora Redígio. Já foi em algum castelo? Quando eu era adolescente, eu fui num castelo. Ele era um museu onde morava a família real. E ali eu pude ver a roupa do rei, eu vi até a coroa do rei. Eu gostei muito, achei muito legal. E a nossa história de hoje se passa num castelo. Esse castelo, ele era muito lindo, ficava no alto de uma colina, ele era rodeado de árvores e ficava num país muito distante. A história não diz o nome desse país. Ele também tinha lindos jardins em volta dele. As flores tinham um perfume maravilhoso. Por dentro do palácio também era muito bonito. Os talheres eram de prata, de ouro, as cortinas eram branquinhas. E o sol, quando ele entrava e passava por aquelas cortinas, iluminava todo o castelo. Tudo ali dentro era perfeito. Ali naquele castelo tinha muitos tesouros valiosos e morava um rei. Ele era um rei muito bondoso, ele era muito feliz e o seu reino também, porque ele amava o seu povo e ele também era amado por eles. Apesar dele ter muitos tesouros valiosos ali no seu castelo, havia algo que ele prezava mais. Era um vaso de porcelana. Era um vaso tão branquinho que a história diz que a brancura dele brilhava como se ele fosse de cristal. Aonde colocasse aquele vaso era um brilho que não era comum. As pessoas se encantavam. E ele também, ele era cheio de diamantes e pedras preciosas. E o rei colocava ele lá na sala principal do seu castelo, para que todas as pessoas, quando passassem por ali, visse o seu vaso. Como ele amava aquele vaso! Seu vaso era tão perfeito e era único, ninguém tinha igual. Os reis ao redor lá do seu reinado, eles tentavam imitar, mandavam fazer um vaso para ver se ficava igual a desse bondoso rei. Só que as pessoas, quando faziam o vaso, diziam assim: olha, a gente não consegue essa brancura que ele tem. A brancura dele era única, era especial, ninguém podia imitar, não havia outra igual. E era isso que o rei mais gostava no seu vaso. As pedras preciosas e os diamantes faziam dele um vaso bonito, um vaso valioso. Mas o que o rei mais gostava era a brancura daquele seu vaso, que era tão clarinho, tão branquinho, que ele brilhava como se fosse de cristal. O rei, ele sempre pegava o seu vaso, ficava admirando, olhando para lá, para cá. Ele gostava do vaso. Mas certo dia, olha o que aconteceu. Ele deixou o vaso cair. E o vaso rachou. Olha só! E a rachadura foi bem no meio, naquela parte mais gordinha do vaso. E era a parte mais branquinha. E agora não estava mais branquinho. A brancura do vaso tinha ido embora, havia se perdido. Mesmo com os brilhantes, mesmo com os diamantes, as pedras preciosas, aquele brilho que ele tinha, que parecia de cristal, já não tinha mais. Aquela rachadura deixou o vaso feio, o vaso sujo e a brancura tinha ido embora. O rei, ele ficou muito triste. E agora, o que fazer? Ele mandou buscar uma pessoa que pudesse consertar o seu vaso. Procurou em todo o seu reino, nos reinos ao redor. As pessoas, quando vinham arrumar o vaso, olhavam para o vaso e diziam para o rei: a gente pode consertar, mas a brancura, rei, ele nunca mais vai ter. Não tem como a gente deixar essa parte branquinha como era antes. E o rei
foi ficando triste, porque aquele vaso era precioso para ele, ele gostava muito. E o tempo foi passando e o rei foi ficando muito, muito triste. E ele perdeu a alegria. Por mais tesouros que ele tivesse no seu palácio, por tantas coisas preciosas que ele tinha ali, nada fazia voltar sua alegria, porque o que ele mais amava era a brancura daquele seu vaso. E certo dia, um funcionário do rei, ele chegou para ele e disse assim: Majestade, eu conheci um homem e eu acho que ele pode consertar o seu vaso, porque ele é um grande artista, tudo que ele pega ele conserta. O rei ficou muito feliz e disse para o seu empregado: traga esse homem aqui para arrumar meu vaso. Mas ele disse: Majestade, ele é seu maior inimigo. Ah, mas o rei não se importou. Ele disse: traz ele. Se ele consertar meu vaso, eu vou perdoar tudo aquilo que ele fez de ruim para mim. E assim, aquele homem, que era um grande artista, era inimigo do rei, mas era um grande artista, ele foi lá e chegou lá no palácio e o rei entregou o vaso para ele. Mas o rei ficou meio preocupado e disse para ele: o que eu posso fazer? Aí o homem disse para o rei: nada, só confia em mim. O senhor confia em mim, majestade? Eu sei o que eu vou fazer. Eu conheço o meu trabalho e eu sei que posso consertar esse vaso. Mas para isso, o senhor tem que confiar em mim. O senhor confia em mim? Quando o rei ouviu essa última frase, o senhor confia em mim? Eu sei o que estou fazendo. Ah, o rei não pensou duas vezes. Na mesma hora, ele entregou seu vaso precioso nas mãos daquele homem, que era um grande artista e sabia que podia consertar aquele vaso. Então, ele levou o vaso. Só que passou-se os dias, passou-se um mês, dois, e nada do homem trazer o vaso do rei. Então, o rei começou a ficar preocupado e ele já nem dormia mais. Mas aí, certo dia, ele parou e ele se lembrou daquilo que o homem falou para ele. O senhor confia em mim? Eu sei o que estou fazendo. Eu sei que posso consertar seu vaso. Você confia em mim? O rei se lembrou disso e naquele momento ele decidiu confiar naquele homem que levou o seu vaso. Ele descansou, passou a dormir e deixar nas mãos daquele homem que era um artista, que ele podia consertar o seu vaso. E passou-se mais um pouco de tempo, até que finalmente aquele homem voltou ao castelo. Levava em suas mãos uma linda caixa embrulhada em papel de presente, com um laço maravilhoso, e os empregados vieram correndo. Majestade, o artista chegou com o seu vaso. E o rei queria ver o vaso. E ele disse: olha, tem uma condição. O senhor vai fechar seus olhos e todas as pessoas também. Só vai abrir quando eu mandar. Eu vou colocar o vaso no lugar dele, o lugar que ele sempre ficou. E quando eu mandar, vocês abrem os olhos. E assim foi. Eles só escutavam um barulhinho do homem desembrulhando a caixa de papel amassado. E de repente aquele artista disse assim para eles: pode abrir os olhos. E quando eles abriram os olhos, que coisa maravilhosa, meus queridos! Olha só, no lugar daquela rachadura, o grande artista tinha feito uma linda rosa, não tinha mais nada sujo ali. Aquela sujeira, aquela rachadura tinha ido embora para dar lugar a algo muito mais bonito. Só mesmo um grande artista para fazer algo tão lindo assim. Vocês não acham que ficou linda, que ficou perfeita? Pois é, o vaso ficou muito mais bonito do que antes e todos admiraram a obra daquele grande artista. E aquele rei ficou muito mais feliz. E o povo daquele reino também,
porque tinham de volta o seu vaso precioso, muito mais bonito do que era antes. Aquele homem, aquele artista que sabia o que estava fazendo, fez daquele vaso algo muito melhor e muito mais bonito. Sabe, meus queridos, aquela rachadura daquele vaso faz-me lembrar do nosso pecado. O pecado, ele é assim, ele entra na vida da gente e deixa a gente feio, né? Ele estraga aquilo que Deus fez em nós, que era perfeito. O vaso era perfeito e aquela rachadura tirou a beleza daquele vaso, a brancura daquele vaso. Quando o nosso coração está sem pecado e nós pecamos, é como aquela rachadura. O pecado entra e ele escurece o nosso coração, ele mancha o nosso coração. A Bíblia diz que o pecado é como as trevas, ele é como a escuridão. Quando brigamos, quando pegamos algo que não é nosso, aqui tem algumas coisas que é pecado. Ódio, que é sentimento no coração, quando temos inveja, ciúme, quando mentimos, desobedecemos. Essas coisas são como aquela rachadura naquele vaso. O vaso é como se fosse o nosso coração. E o grande artista, aquele homem que sabia o que estava fazendo, a gente pode pensar em Jesus. Jesus é aquele que conserta o nosso coração. É o único que pode consertar o nosso coração. Porque a Bíblia diz que ele morreu. Ele morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele tem poder para perdoar, para limpar o nosso pecado, para nos purificar. Aquele nosso coração, como aquele vaso que era branquinho e de repente ele ficou todo sujo, rachado. E o nosso coração fica sujo do pecado quando confiamos em Jesus, pedimos para ele perdoar o nosso pecado. Ele deixa no nosso coração alvo. A Bíblia diz que é muito mais limpo do que a própria neve, fica claro como a neve e como a branca lã. Isso é maravilhoso, mas para que isso aconteça, precisamos confiar em Jesus, assim como aquele rei confiou naquele grande artista. E a Bíblia diz no Salmo 37:5, lá no Velho Testamento, que a gente deve confiar no Senhor. Vamos ler? Diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor. O que quer dizer isso? É entregar a sua vida. Entrega o seu coração ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Ele tem poder para perdoar você e te deixar com o coração limpo e purificado. E assim, você pode pedir para ele fazer morada dentro de você. Você já pediu para Jesus morar no seu coração? Ainda não fez isso, meu querido? O que você está esperando? Se você entendeu a nossa história, se você entende que você é pecador, o pecado é tudo aquilo que você faz, que você entende que é errado e que desagrada a Deus. Se você entende isso e se você se arrepende, confessa para Jesus, peça perdão e peça para ele fazer morada dentro de você. Entrega seu coração para ele, diz: Jesus, vem morar no meu coração, vem ser o meu Salvador. E ele vai fazer isso porque ele ama você. E se você já tem Jesus como Salvador, não esquece de falar do amor dele para as outras pessoas. E se você pecar, tiver uma rachadura no seu vaso, confesse ao Senhor Jesus, peça para ele te limpar, para ele te purificar. E sabe, meus queridos, quando temos Jesus no coração, quando confessamos os nossos pecados, ficamos como aquele vaso muito mais bonito. Aquele vaso, quando o artista colocou a rosa, que ele ficou muito mais bonito, nós ficamos assim, muito mais bonito, porque com Jesus no coração nos tornamos pessoas melhores, queremos fazer as coisas que agradam ao Senhor Jesus. E assim ficamos muito mais bonitos do que éramos antes, porque Jesus em nós, ele faz uma obra maravilhosa na nossa vida e usa nossas vidas para abençoar outras pessoas também. Pense nisso, meu querido. Jesus ama você e quer te deixar muito mais bonito do que antes. Quer te fazer uma pessoa melhor, porque ele se importa com você. Você é precioso para ele. Beijo! Fiquem com Jesus. Amém.